sua vida e te dê muita paz. Bom, você já sabe, eu sou o pastor Guilherme e mais uma vez estamos aqui para falarmos algo e trazermos uma mensagem para o seu coração, para os nossos corações, para que possamos aprender aí com a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Bom, vivemos em um tempo de crise de liderança, todos nós sabemos disso. Olhamos para o mundo e vemos poder sendo abusado. Eles abusam do poder. Olhamos por vezes para a igreja e vemos líderes esgotados, desiludidos ou que perderam o rumo. É fácil perguntar diante desse cenário: o que deu errado? Mas a pergunta mais poderosa que podemos fazer hoje é: qual é o caminho certo? Não é sobre o que deu errado, é qual é o caminho certo. Olha só, Deus, em Sua palavra, não nos deixou sem um mapa para caminharmos sobre essa terra. Ele nos deu o exemplo perfeito em Jesus Cristo, nosso Senhor. E claro, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, através também de toda a Escritura, que é a palavra de Deus, Ele, Deus, nos mostra o DNA, o código genético da liderança que não apenas funciona, mas que prevalece, que honra a Deus e que transforma vidas. Então, nós vamos ver qual é o código genético da liderança que não apenas funciona, mas que prevalece, que honra a Deus e que transforma vidas nessa terra? E aí, você quer ser um líder? Você quer ser um obreiro aprovado, pautado nessa liderança que funciona? Então vem junto. Tudo isso porque hoje quero convidá-los para uma jornada mais profunda. Vamos explorar juntos 8 atos, 8 componentes vitais deste DNA divino da liderança cristã. Não encare isso como uma lista de regras, mas como um convite do Espírito Santo para examinar o nosso coração e permitir que ele nos molde à imagem do líder dos líderes, que possamos ser moldados à imagem e à semelhança do nosso Senhor, do nosso Jesus, do nosso resgatador. E é isso que Deus quer fazer na minha liderança, na sua liderança, na nossa liderança. O primeiro ato profético para uma liderança segundo o coração de Deus, o primeiro ato é o coração de servo. O paradoxo do poder real. Bom, muitos de nós fomos ensinados que liderar é subir, é ter uma sala maior, um título mais importante, a palavra final em uma reunião, em uma discussão. A primeira e mais revolucionária lição de Jesus que ele nos deixou é que a liderança no reino de Deus não é sobre subir uma escada corporativa, mas sobre se ajoelhar com uma bacia e uma toalha nas mãos. Então, devemos esquecer o conceito de liderança que nos ensinaram até aqui, porque não é subir, não é ser promovido, não é ter a última palavra, não é ser servido, é ter uma bacia e uma toalha nas mãos para servir. É sobre descer. O poder do mundo, ou o poder que o mundo busca, ele busca uma posição para obter privilégios. O poder do reino busca proximidade para oferecer serviço. Servir não é uma atividade secundária do líder, é a sua identidade principal. É o que o qualifica. Um líder que se recusa a servir é como um médico que se recusa a curar o seu paciente. Ele perdeu o propósito de sua vocação, ele perdeu a inspiração, ele perdeu a alegria do seu chamado. Precisamos ser líderes segundo o coração de Deus, líderes prontos para curar, líderes que não querem subir de cargo, eles precisam descer com uma toalha
e uma bacia nas mãos. O fundamento bíblico. A cena mais poderosa de liderança servidora está em João capítulo 13, quando Jesus, o Mestre e Senhor, cinge-se com uma toalha e lava os pés sujos e empoeirados de seus discípulos. Ele assume a posição do mais baixo servo para ensinar a maior lição de liderança da história, como nós vemos em João capítulo 13, verso de número 15. Pois eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Olha só, Jesus, em sua liderança servidora, em sua liderança segundo o coração do Pai, ele não nos deu uma palavra nos direcionando apenas, ele nos deu uma palavra e nos deu um exemplo para ser seguido. E a aplicação prática que nós vemos deste contexto, do que nós falamos até agora, é que, em sua rotina, quais tarefas menores ou invisíveis você tem evitado? Como pode assumir uma delas essa semana? Como você e eu, nós, possamos assumir pelo menos uma das tarefas que nós temos evitado, que nós não queremos, porque elas parecem insignificantes, invisíveis. Assuma uma essa semana. Vamos começar segunda-feira com os 2 pés firmados na rocha. Pense na última vez que a sua autoridade foi desafiada. Sua primeira reação foi defender sua posição ou buscar entender e servir a pessoa? Quando somos desafiados em nossa autoridade, em nossa liderança, o que nós fazemos? Nós tomamos aquela pessoa que nos desafiou como inimigo ou nós vamos entender o que aconteceu e buscar servir essa pessoa? Por isso, grandes líderes não são os que têm mais servos, mas os que mais servem nessa terra. Grandes líderes não são aqueles que estão rodeados de servos, mas são aqueles que mais servem nessa terra. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Vamos ser líderes segundo o coração do nosso Criador, do nosso Jesus, do nosso Senhor.